versículo 12, 1 Samuel 12 diz assim, 23, 12 diz assim: perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e os meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, fale conosco, Pai, te peço em nome de Jesus. Amém? Quem tem fome e sede da palavra? Diz comigo: fala comigo, Senhor. Aleluia. Queridos, um dos sentimentos que nós mais temos que praticar na vida é o sentimento de gratidão. Esse é o sentimento fantástico, poderoso, que abre portas e que nós não podemos ignorar na nossa vida. Gratidão. Graças, 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 graças. Ao contrário disso é a ingratidão, e é um dos sentimentos mais terríveis que um ser humano possa experimentar, a ingratidão. Davi vai experimentar isso. A cidade de Keila foi invadida pelos filisteus. Olha só, ele vai consultar o Senhor e dizer: Senhor, eu devo ir a Keila e libertá-la dos filisteus que estão invadindo aquela cidade e querem destruí-la? E Deus disse: vai. Senhor, se eu for eu vou vencer? Deus disse: vai. Interessante como Deus dá respostas curtas, né? Deus não joga conversa fora, né, gente? Davi faz um texto lá e Deus responde numa palavra só. Mas eu quero dizer para você nessa noite que basta uma palavra de Deus para a sua bênção vir, amém? Uma palavra é suficiente. Aí o que acontece quando Deus diz vai? Então Davi obedece. Ele vai até a cidade de Keila, gente, e ele com os 400 soldados dele, 400 valentes, impõe uma derrota maravilhosa contra os filisteus, que estavam em maior número. O exército de Davi era menor, o exército filisteu era maior, mas Davi conseguiu impor uma derrota contra eles, destruiu a maior parte deles, a outra parte fugiu. Então grande é a vitória do povo de Deus naquele dia. Só que antes deles serem expulsos e derrotados, eles tinham destruído a cidade, eles tinham matado muita gente, tinham queimado as casas. Então Davi, além de libertá-los da opressão do povo filisteu, vai ajudar agora também na reconstrução da cidade. Então as casas que estavam queimadas, os prédios destruídos, eles vão trabalhar e eles vão levantar aquele lugar e restaurar. Agora a cidade de Keila, que é uma cidade oprimida, destruída, é uma cidade que está vivendo um tempo de glória, está vivendo um tempo de prosperidade, um tempo de paz, um tempo de alegria. Os seus cidadãos estão festejando alegres, seguros, porque estão protegidos por quem? Pelo homem de Deus. Só que tudo isso cai no ouvido de quem? Do rei Saul. E Saul estava com muita ira para pegar Davi, e ele fica sabendo, e ele chama o seu exército poderoso e diz assim: vamos até Keila e vamos pegar Davi e vamos matá-lo. Ele faz isso em conchavo com alguns moradores de Keila, porque Keila significa fortaleza, Keila significa cidade protegida, fortalecida, com muros de proteção que ninguém consegue entrar. Então para o exército de Saul conseguir entrar e pegar Saul e pegar Davi, precisava que os moradores de Keila abrissem o portão para que eles pudessem entrar, ou abrir o portão para que Davi saísse e Saul pegasse ele do lado de fora. Mas Saul não conseguiria pegar Davi lá dentro se não fosse com a ajuda dos moradores de Keila. Então Saul faz esse conchavo e diz assim: estou indo aí, não vou destruir a cidade de vocês se vocês me entregarem Davi. Então eles decidem entregar Davi. Davi salva Keila, mas Keila não salva Davi. Vou repetir: Davi salva Keila, mas Keila não salva Davi. Keila paga com ingratidão aquilo que Davi fez com tanto amor. A retribuição dessa cidade já não era mais devolvendo a Davi proteção como ele também deu a ela, mas foi ingrata. Keila não precisava se chamar fortaleza, Keila poderia se chamar a ingrata, porque quando Davi esteve em apuros, ela rapidamente entregou ele ao inimigo, que era Saul. E aí que a gente começa a observar que eles decidiram então invadir Keila, e Keila fala: não precisa, nós vamos fazer isso. Davi, se confiasse na bondade de Keila,
na gratidão de Keila, teria morrido. Mas ele não faz isso. Davi vai consultar ao Senhor. Ele vai perguntar a Deus o seguinte: Senhor, é verdade tudo isso está acontecendo? Saul está vindo agora me pegar? Sim, é verdade. Os moradores de Keila vão me trair, vão me entregar na mão de Saul? Sim, vão. Então eu devo sair? Vai logo, foge daí, senão eles vão te entregar. E é interessante que quando eles fazem isso, Davi pega os seus soldados, e quando está saindo com seus 400 soldados, mais 200 soldados de Keila acompanham Davi. Ou seja, não foi todo mundo em Keila que foi ingrato com Davi. 200 soldados saem com ele. Agora ele tem 600 soldados à sua disposição. 600. E o interessante é que quando Saul recebe a informação de que Davi está em Keila, ele usa a seguinte expressão: Deus entregou Davi em minhas mãos. E essa notícia chega para Keila, então eles que se morram para lá e que se matem para lá, não vamos entrar nessa. A pergunta que eu faço para você é: o que fazer, gente, diante de uma ingratidão? Como agir diante de uma ingratidão? Como você vai agir ou reagir quando alguém é ingrato com você? Gente, eu particularmente já perdi as contas das vezes que as pessoas me retribuíram com ingratidão. Pessoas que eu ajudei em momentos importantíssimos das vidas delas, que na primeira oportunidade que elas tiveram, viraram as costas e desapareceram, agiram com ingratidão. E sabe, irmãos, quando você faz o bem para uma pessoa, o que você espera dela? O mínimo de reconhecimento. E é o que ela faz? Justamente o contrário, vira as costas para você. Durante um bom tempo da minha vida eu comecei a ficar amargurado por causa disso. Eu me lembrava das pessoas que eu tinha ajudado, e eu falava assim: por que essa pessoa está pagando com ingratidão? E aquilo começou a travar a minha vida começou a ficar muito bloqueada, porque eu estava envolvido nesse sentimento terrível, até que um dia eu senti do Espírito Santo que eu precisava me libertar de tudo isso. Eu precisava ser livre de tudo isso, igreja, de uma vez por todas. E como eu faria isso? Eu precisava perdoar essas pessoas das dívidas que eu achava que elas tinham comigo. Você está entendendo? Eu precisava perdoar essas pessoas das dívidas que eu achava que elas tinham comigo. Foi então que algumas delas eu tive a oportunidade de encontrar pessoalmente e conversar a respeito disso, e liberar perdão. Outras eu não tive a oportunidade de encontrar pessoalmente, para poder conversar, mas no meu quarto, fechado ali, eu e Deus, eu comecei a liberar essas pessoas. E a minha vida, que de repente estava passando por um momento de bloqueio, as coisas não estavam acontecendo, não estavam fluindo em todas as áreas da minha vida, eu comecei a experimentar um liberar de Deus, a partir do momento que eu liberei essas pessoas, dessas dívidas que eu achava que elas tinham comigo, que são dívidas de gratidão. Eu comecei a liberar essas pessoas, e de repente começou Deus liberar na minha vida também, o fluir dele em várias áreas. Eu comecei a ficar leve, porque aquele peso começou a sair dos meus ombros, e eu comecei a perceber o seguinte, que a primeira coisa que eu tinha que fazer era liberar, e a segunda coisa que eu precisava fazer é saber que cada um só dá o que tem. Cada um só dá o que tem. Eu falei de mim, mas eu posso falar de você, porque eu tenho certeza que você já experimentou, como Davi, esse sentimento de ingratidão. E preste atenção, quando você faz o bem para alguém, e essa pessoa paga com ingratidão, quando você fez o bem, você deu o melhor que você tinha, porque cada um só dá o que tem. E essa pessoa que pagou com ingratidão, ela deu o melhor que ela tinha, que é o mal. Sabe qual a grande lição que você aprende aqui? Gente, não deixe que uma situação de ingratidão mude quem você é. Cada um só dá o que tem. Entenda algo, você deu o seu melhor, e não é porque você foi decepcionado, foi traído, foi deixado de lado, foi esquecido, foi abandonado, que você agora vai mudar quem você é, vai começar a dizer assim: não quero mais ser bonzinho, eu não quero mais fazer o bem para os outros, porque a gente só leva na cara, dá tudo errado, a gente só perde, a gente não leva um reconhecimento, nada, quando a gente mais precisa, as pessoas viram as costas para a gente. Então guarda algo no teu coração:
não deixe-se ser transformado para pior, porque alguém ofereceu o pior para você. Continue sendo quem você é e melhore, continue oferecendo o melhor que você tem na sua vida para as pessoas, porque cada um só dá o que tem. Se aquela pessoa deu o pior para você, se aquela pessoa deu ingratidão, é porque é o que ela tem. E se você deu a ela gratidão, é porque você é grata, porque você é uma pessoa grata, porque você é uma pessoa que carrega a graça de Deus no seu coração. Você deu o seu melhor e continue dando o seu melhor. Não se permita ser transformado para pior, porque você passou por uma situação de ingratidão. Continue sendo quem você é, porque é dessa maneira que você agrada o coração de Deus. Quem está entendendo essa palavra aqui? Porque quando a gente pensa em nós mesmos, nós somos egoístas e tendemos a ser ingratos. Mas quando nós pensamos no próximo, então nós somos generosos e a gratidão começa a fluir na nossa vida. Keila pensou em si mesma diante da ameaça que Saul fez. Quando a gente pensa em nós mesmos, a tendência é que nós sejamos ingratos. E Keila faz isso. Ela não correspondeu aos esforços de Davi. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? A ingratidão é a falta de reconhecimento, gente. Às vezes você não quer um dinheiro, mas você quer um muito obrigado. Não é? Valeu. Thank you, brother. Thank you, sister. Thank you, God. Obrigado, Senhor. Eu gosto da cultura americana, é interessante quando a gente está lá nos Estados Unidos e qualquer coisa para eles é assim, excuse me, thank you, excuse me, please. E assim, você não está fazendo nada, só passou perto do cara, o cara, excuse me. Eles têm esse costume, sabe, de agradecer, de pedir desculpa e etc., de ser grato. Eu acho interessante aqui no Brasil, você vai no mercado, você vai numa loja e você passa no caixa do supermercado e as pessoas, elas trabalham naquilo que elas não gostariam de trabalhar, então elas são infelizes naquilo que elas fazem, infelizmente na sua grande maioria, não na sua totalidade, mas na sua grande maioria. E você passa num caixa assim, e está lá a atendente ou atendente já de cara fechada, nem olha para você direito. Aí você diz boa tarde, bom dia, boa noite. Como que ela responde para você? Agora está de máscara aqui, não responde mesmo, né, gente? Sem máscara não respondia. Aí na hora que termina, você termina de pagar, você fala assim, muito obrigado, boa noite. A pessoa só vira para o outro lado, você já está atendendo outra pessoa, nem te responde, né? Já aconteceu com você isso? Já aconteceu? Acho engraçado em países assim de primeiro mundo, as pessoas o tempo todo, thank you, obrigado. Não foi no Japão ainda, mas deve ser arigato, né? E no chinês é ni hao. E a gente chega às vezes na igreja e a gente fala assim, a paz do Senhor Jesus, irmão. Irmão, está tudo bem com você? Tá. E como os corações cada dia mais são ingratos, cada dia mais está fechado para gratidão, para ações de graças, atitudes de graça, sabe, atitudes, gestos que demonstrem gratidão. Como nós precisamos, como geração que vai ver a vinda de Jesus, abrir o nosso coração para essa realidade, de que nós precisamos cada dia mais ser gratos. Então eu sou grato ao Marlon por ele ter vindo aqui hoje. Eu sou grato a cada pessoa que trouxe o item da cesta básica. Eu sou grato a cada um que veio aqui, que me ouve, que me empresta a sua atenção. Sou grato a quem preparou a mesa de Santa Ceia. Eu sou grato aos meninos que tocam, os diáconos que trabalham, o pessoal da mídia. Eu sou grato a vocês. E nós somos gratos a Deus, amém, irmãos? Diga assim comigo, obrigado, Senhor. Antes que Saul chegasse, Saul estava com aquela ideia assim, olha a cabeça de Saul, gente bonita. Deus entregou Davi nas minhas mãos. A faca e o queijo está comigo. É agora que eu acabo com a raça de Davi. Só que antes de Davi chegar, antes de Saul chegar, o que Davi faz? Obedece à voz do Senhor e sai. Na verdade saiu sem rumo, mas foi parar no deserto de Zif, um lugar cheio de cavernas.
seja de montanhas, um lugar perfeito para ele se esconder de Saul. Diga assim comigo: antes de ouvir a opinião dos outros, eu vou consultar ao Senhor. Eu vou procurar saber o que Deus quer dizer para mim, não o que os outros estão falando a meu respeito. Eles estão dizendo que eu estou entregue nas mãos do meu inimigo, eu estou entregue nas mãos de Saul, mas eu vou ver o que Deus tem para mim. E quando ele vai a Deus, Deus diz o quê? Não, eu não entreguei você na mão dos seus inimigos. Pega os seus homens e sai daí, porque o que eles estão falando não é verdade. Eu não concordo com o que está sendo dito aí. Eu não entreguei você. E você também, meu querido, quando vê seu nome no SPC e Serasa, você fala: Deus me entregou para as dívidas. Quando você vê seu casamento ali, passando por um momento delicado, você pensa assim: nossa, lá está eu de novo fadado a um casamento com crise. Ou quando você vê seu ministério não fluindo e você pensa: Deus me entregou para essa crise no meu ministério, a minha vida parece ter sido crise, parece que Deus me entregou. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração aqui nesta noite: Deus não te entregou para o inimigo, Deus não te entregou nas mãos de Saul, Deus não entregou você no inimigo do endividamento, da doença, da crise na família. Deus não entregou você, muito pelo contrário, Ele está dizendo para você: sai desse lugar do endividamento, sai desse lugar da crise, sai desse lugar da enfermidade, sai desse lugar, porque eu tenho um lugar melhor para você, e não é no meio dos seus inimigos, nem no meio da ingratidão. Eu tenho algo melhor para você do que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. O que as pessoas estão dizendo ao seu respeito é a opinião delas, mas o que Deus diz ao seu respeito é o seu propósito de vida, é o decreto dele e as promessas dele que estão estabelecidas sobre a sua vida. E eu creio que você não vai viver segundo a opinião dos outros, você vai viver segundo a palavra de Deus. Quem crê nisso aqui comigo nessa noite? Quem crê nisso? Sai daí. E Davi poderia dizer assim: poxa, que é isso, o pessoal que eu ajudei está falando que eu estou entregue na mão dos meus inimigos. Que momento ruim, né, gente? Você fazer tudo bem, reconstruir uma cidade, livrar os caras, e agora você está sendo mal falado por eles. Em vez deles lançarem palavras positivas, estão lançando palavras negativas. Olha só, momentos ruins existem para nos aperfeiçoar. Momentos ruins existem para desenvolver em nós o que há de melhor. Momentos ruins servem para a gente extrair o que temos de melhor. Infelizmente, alguns extraem o que tem de pior. Mas momentos ruins servem para extrair o que há de melhor em você. Quando Deus diz assim: não entreguei você, diga assim comigo: eu não estou entregue. Eu não entreguei você, é o contrário. Eu entreguei Saul nas suas mãos. Presta atenção. Davi vai para o deserto de Zif, se esconde nas cavernas, 600 homens, ele entrou em Keila com 400, ganhou mais 200 de soldados de Keila que não foram ingratos e saíram com ele, multiplicou. Aí ele vai para o deserto, e lá no deserto, Saul, que saiu, desviou de Keila, porque soube que Davi fugiu de lá. Saul aproveitou que estava no caminho, foi lutar um pouco contra os filisteus, e disse: na volta, a gente passa onde está Davi, então nós vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. A gente pega os filisteus, e depois a gente pega Davi em Zif. Eles pegam os filisteus, saem de lá e vão para Zif. Chegando lá naquela região montanhosa, eles não encontram Davi, porque ele está escondido nas cavernas. E o que Saul vai fazer? Saul acampa o seu exército em Zif, esperando o momento certo de começar a procurar Davi ali, para matá-lo. Só que nesse entrevém aí, nesse interim, o que acontece com ele? Ele tem uma dor de barriga, e essa dor de barriga faz com que ele queira procurar uma caverna para se aliviar um pouquinho. Então Saul vai para a caverna, vai lá, abaixa lá a calça dele real, e na guerra está ele lá, e Davi está na outra caverna, e Davi começa, junto com o seu soldado principal, a sentir um cheirinho meio fedorento, e ele fala: que fedor é esse? Não sei, vamos procurar? Vamos. E eles vão indo seguindo o cheiro, seguindo aquele odor terrível, e ele se aproxima e fala: peraí, quem é ali? É Napoleão? Não, Napoleão não tinha nascido. Não, o rei Saul. Rapaz, olha a posição do homem. Aí o soldado de Davi diz assim: Deus entregou Saul nas suas mãos.
Aí o soldado de Saul começa a perceber que não tinha sido o contrário, que não era Davi que estava entregue, era Saul que estava entregue. Aí Davi diz assim: longe de mim tocar no ungido do Senhor, ele ainda é rei, eu não vou matá-lo. Mas Davi pega uma faca e ele chega pertinho, eu imagino que ele deve ter tapado o nariz, chega pertinho, e ele vai lá e corta um pedaço da roupa de Saul, corre, Saul está lá, obrando, preocupado com o serviço dele, e aí Davi pega a roupa e grita: aqui ó, eu cortei sua roupa, eu poderia ter te matado, eu poderia ter te matado. E aí Saul percebe aquilo e fica todo constrangido, com as calças na mão, constrangido, e dito assim: realmente ele poderia ter me matado, não era ele que estava entregue nas minhas mãos, era eu que estava entregue nas mãos dele, e ele realmente é bom. Eu achava que esse Davi queria roubar meu trono, mas ele realmente é bom. E olha só que interessante, irmãos, quando eu digo para você que Deus não entregou você nas mãos dos ingratos, nem dos seus inimigos, eu estou dizendo para você, em outras palavras, que Ele entregou os seus inimigos nas suas mãos. Agora, é esse momento que você vai extrair de você o que você tem de melhor, ou o que você tem de pior. Porque Davi tinha a oportunidade agora do quê? De se vingar. Como ele teve também quando recebeu a resposta de Deus: Senhor, a cidade de Keila vai me trair? Vai me entregar? Entregarão. Aí você imagina Davi voltando para Keila, ele foi consultar longe, ele voltou, e ele falou assim: todo mundo de Keila reunido aí, eu ajudei vocês, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro, e vocês pagaram com ingratidão e viraram as costas. Foi isso que Davi fez? Ele foi dar um sermão neles? Ele foi se vingar deles? Ele foi tirar satisfação? Não. O que ele fez? Ele saiu. E quando a gente tenta tomar satisfação, é pior, não é? Porque dívida de gratidão é uma dívida que é difícil de se cobrar. Quando Davi está vendo Saul e ele rasga a sua roupa, ele não mata Saul, novamente Davi poderia agir como um decepcionado, como alguém frustrado, que faz o bem e só quebra a cara. Mas ele vai lá e usa isso como argumento para matar Saul? Não. O que ele faz? Novamente Davi dá o seu melhor. Diga assim comigo: cada um só dá o que tem. O que você tem entregue? A minha pergunta para você: se fosse você no lugar de Davi, o que você faria? Se aquela pessoa que te fez mal, que retribuiu você com muito mal, como é que você pagaria ela? Como é que você retribuiria para ela? Sabe, queridos, nós temos aprendido com Davi que a gratidão é um antídoto para os sentimentos ruins que nós podemos guardar no nosso coração. Olha o que ele vai dizer no Salmo 103, versículo 2: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então Davi começa agora a usar a gratidão como um antídoto para os sentimentos ruins. Olha, eu aprendi essa técnica fantástica. Todas as vezes que meu coração está querendo amargurar por causa de alguma situação, sabe o que eu faço? Eu começo a andar pela minha casa dando glória a Deus. Graças a Deus, Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Você sabe por quê? Isso vai limpando o coração da gente de sentimentos ruins, de amargura, de ódio, de raiva. A gratidão traz sentido para o ontem. Você começa a entender o porquê do ontem. A gratidão traz paz para hoje. A gratidão traz uma visão positiva do futuro. Entenda, traz sentido para o ontem, paz para hoje e uma visão positiva do futuro. A ingratidão não traz sentido para o ontem, não traz paz para o hoje e não dá uma visão positiva do futuro, mas negativa. Se Davi não tivesse gratidão no seu coração, ele teria tomado satisfação com a cidade e depois ele também teria matado Saul, simplesmente porque estava carregando consigo maus sentimentos. Mas ele decidiu não carregar maus sentimentos, porque ele sempre agradecia a Deus. Se você quiser se libertar dos maus sentimentos, você precisa aprender o valor da gratidão. Seja grato, seja grato a Deus, seja grato a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é. Olha para a sua família, agradeça a Deus. Eu tenho dito a você, não há melhor esposa do que a sua, não há melhor esposo do que o seu. Você não precisa de outro,
Você não precisa de outra. Sabe por que você não consegue extrair o melhor da sua esposa? Você não consegue extrair o melhor do seu esposo? Porque você não tem dado o melhor. Porque você não tem tirado de você o melhor. Mas essa mulher que Deus te deu é a mulher de Deus para você. E você precisa aprender a agradecer a Deus pela vida dela. Seja grato a Deus pela vida do teu marido. Seja grato a Deus pela vida dos teus filhos. Não fale mal dos seus filhos. Não fale mal dos seus filhos entre vocês. Não fale mal dos seus filhos para os outros. Abençoe os seus filhos. E toda a correção que você tiver que dar a eles, dê a disciplina e a correção do Senhor. Mas fale bem dos seus filhos, fale bem da sua família. Dê graças a Deus por essa igreja. Dê graças a Deus pelos irmãos que estão aqui. Eles não são perfeitos, mas são os irmãos que Deus te deu. Tem gente que nem isso tem, gente. Então quando você olha para a sua família, para a sua casa, e você consegue ser grato, Deus multiplica tudo que você consegue agradecer. Você olha para aquele carrinho seu abençoado, que você vai ligar no frio, ele não funciona. Quando está no calor, acabou o combustível, parece que tudo dá errado no seu carrinho. Coloca a mão nele, fala assim: ô possante abençoado, você é uma bênção de Deus, porque tudo que você agradece multiplica. Tudo que você agradece multiplica. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Seja sempre grato por tudo que você tem, e você vai acabar tendo muito mais, porque tudo que você agradece multiplica. Coloca suas mãos assim no carrinho abençoado. Chega no seu salário final do mês e está ali, parece que tão pouquinho, não vai dar para pagar as contas e nem sobrar para você comer um lanche. Mas você vai lá e agradece ao Senhor. Fala: obrigado, Senhor, obrigado por esse salário, porque tem gente que não tem. E você olha para o seu marido, e você começa a olhar para ele ali, gordão, carequinha. Aí você fala assim: obrigado, Jesus, por esse fofinho aí, esse ursinho. Antes ele era um galã, agora ele é um galão, mas tá bom. Tem mulher por aí que nem tem. Tem mulher querendo de homem casado aí, porque não tem na praça, o negócio está difícil. Então olha só, para encerrar, a gratidão ajuda você a neutralizar sentimentos ruins. Você neutraliza ódio, raiva, complexo de inferioridade, medo. Quando você começa a agradecer, você começa a neutralizar todas essas coisas na sua vida. Deus não entregou você para o endividamento. Deus não entregou você para um casamento fracassado. Deus não entregou você numa igreja ruim. Deus não entregou você uma família falida. Não entregou. O que está faltando é você agradecer, porque tudo que você agradece multiplica. Diga: tudo que eu agradeço multiplica. Fala aí. Diga, fala. Tudo que eu agradeço multiplica. E aí, meu irmão, você começa a perceber que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, porque elas podem nos ensinar duas coisas. A primeira coisa é exemplo. A gente olha e fala assim: olha, que exemplo top. A segunda coisa são lições. E as lições você fala assim: está aí uma coisa que eu nunca quero fazer, está aí um jeito que eu nunca quero ser, está uma coisa que eu não quero falar. Aprendi com essa pessoa como não ser. Aprendi com aquela como ser. Com aquele exemplo, com essa lição. Graças a Deus por essa pessoa, graças a Deus por essa pessoa. Todas as pessoas que passaram na minha vida não são comuns, elas são especiais. Ou elas me ajudaram a entender como eu devo ser, ou elas me ajudaram a entender como eu não devo ser. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Começa a agradecer, porque o que você agradece multiplica. Se você entra com 400 soldados, você sai com 600 soldados. Olha só o que disse John Stott em seu livro. Ele vai dizer assim: de alguma forma, o sofrimento que sofremos nesta vida é indispensável para a nossa santificação. E santificação é purificação, é limpeza. E você só se lava quando você é grato, quando você agradece. Quando você chega na sua casa e diz: obrigado, Senhor, pela minha casa. Você sai no quintal da sua casa e diz: obrigado, Senhor, por esse quintal dessa casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida.
Quem aceita essa palavra na sua vida? Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração nesse momento. Coloca a mão no teu coração, por gentileza. Eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou te fazer 3 perguntas. A primeira delas é: quais são as 5 coisas, não estou falando de pessoas, estou dizendo de coisas, que você é muito agradecido? Que você é muito agradecida. 5 coisas. É seu emprego? É sua casa? É seu trabalho? É uma televisão? Eu sei lá o quê. Quais são as 5 coisas na sua vida que você é muito, muito agradecido? Quais são? Porque a segunda pergunta é: quais são as 5 pessoas da sua vida que você é muito agradecido? Se tivesse 5 pessoas para colocar na sua mente agora, fazer uma lista mental, e nessa lista mental você pudesse colocar 5 pessoas que você agradece muito pela vida delas, pela existência delas. Quem sabe você nunca disse isso a elas, mas tem a oportunidade no mundo espiritual de dizer isso agora e liberar a bênção sobre a vida dessas pessoas. 5 pessoas que você é muito agradecido. A terceira e última pergunta que eu quero fazer para você é: quais são os 3 maiores inimigos da gratidão em sua vida? Quais são os 3 maiores inimigos da gratidão em sua vida? Vou dar um exemplo. Pode ser o ódio. Você não consegue ser grato porque você é tomado por um sentimento de raiva, de ódio. Quem sabe seja o medo, ou até mesmo um complexo de inferioridade, de tal maneira que quando você sofre ingratidão, você logo se sente pequeno, pequena, menor, você não se acha merecedor. Então você fica assim: eu mereço mesmo passar por tudo isso, e vem aquele complexo de inferioridade dominando você. Quais são os 3 maiores inimigos da gratidão na sua vida, que você sabe que atrapalha você ser uma pessoa mais grata, porque você é tomada por esse sentimento ruim, por esse mau sentimento que você queria se libertar? Davi saiu de Keila. Davi não permitiu que Keila dominasse a sua vida. Davi saiu de lá e foi para outros lugares, porque ele entendia que ele não podia ficar preso àquela situação, e nem preso a pessoas ingratas. Ele precisava de verdade entender que momentos bons trazem felicidade, mas momentos ruins trazem maturidade. Então você não pode ser tomado por esse sentimento ruim porque você passou por momentos ruins. Você tem que entender que momentos ruins te trazem maturidade, enquanto momentos bons te trazem felicidade. Felicidade. Deu errado, você está mais maduro, você está mais madura, está mais sábio. Deu certo, seja feliz e abençoado. Quais são os 3 maiores inimigos? Diga assim comigo: Senhor, eu apresento a minha vida ao Senhor no teu altar, e declaro que a minha vida é uma bênção, que eu sou um instrumento de muita bênção em tuas mãos. Eu sempre vou dar o que tenho de melhor. Não importa se as pessoas vão me retribuir com o mal, eu sempre vou dar o melhor, vou fazer o melhor, porque a minha vida nesse planeta tem um propósito: ser uma bênção. Eu quero deixar memórias boas para as pessoas à minha volta, boas lembranças, coisas boas. Eu quero deixar de legado na vida das pessoas, não coisas ruins. Eu estou fora de tudo que é ruim, eu estou dentro de todo projeto que vai deixar coisas boas na vida das pessoas. Eu te agradeço pela vida, pela oportunidade de estar aqui hoje, ouvindo essa palavra. Eu te agradeço por esta igreja, por esses irmãos. Eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço por toda a minha casa, por tudo que tenho.
e por tudo que sou. Obrigado, Senhor. Eu te amo. Não há nada mais importante do que o Senhor na minha vida, do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu declaro todo o meu amor e devoção a Ti e aos Teus filhos aqui na terra. E aos Teus filhos aqui na terra. Eu te amo. Eu amo minha casa, amo a minha família, amo esta igreja, amo todos que estão à minha volta, porque eu só tenho para oferecer o que é bom. Em nome de Jesus, amém? Abre o olhinho por gentileza, abre o olhinho por gentileza. Fala assim: eu agradeço a Deus pela sua vida. Aponta para a direita e para a esquerda por gentileza. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus pela sua vida.